Olá pessoal, tudo bem? O assunto desse vídeo é essa enxurrada de informação ou desinformação que nós estamos recebendo a todo momento. E a gente fica numa gangorra, né? Ora a gente acredita que vai dar tudo certo com relação ao cenário político do Brasil e outras vezes a gente tem a certeza de que não, de que a gente não vai conseguir atingir o nosso objetivo, que é manter no poder o nosso presidente ou até mesmo ter novas eleições no país. De qualquer forma, o nosso objetivo maior é que esse criminoso não ascenda ao poder, nem ele e nem o seu vice. E nesse cenário todo, eu tenho recebido muitas perguntas e também tenho perguntado, a algumas pessoas o que é que efetivamente procede e o que não procede, o que é verdade e o que não é verdade. Porque tem hora que parece que a verdade nos escapa, né? E muitas pessoas também preferem acreditar na mentira, mesmo quando você diz que não, isso não procede, isso não é verdadeiro. Eu queria deixar algumas coisas aqui bem claras. Toda autoridade, seja o presidente da República, o governador, os prefeitos, sejam os ministros de Estado, sejam os juízes, os desembargadores, todas essas autoridades, inclusive autoridades militares, elas expedem atos, podem ser decretos, portarias, comunicados, até mesmo leis, que o Congresso edita e depois ele passa para o presidente da República para a sanção presidencial, com vetos ou sem vetos, enfim. Então todas essas autoridades, elas praticam atos e elas editam normas que têm que ser por lei publicadas no Diário Oficial, se for uma autoridade da esfera federal ou estadual ou municipal, dependendo da sua esfera de atuação. E todos esses atos têm necessariamente que ser publicados porque eles atendem a dois princípios constitucionais, o princípio da publicidade e o princípio da transparência. Então, o fato de um ato ser publicado no Diário Oficial é simplesmente para dar transparência a esse ato e para comunicar ao destinatário desses atos, que em geral somos nós, o povo. O que acontece é que cada vez que um ato da lavra do presidente da República ou do Exército, ou da Marinha ou da Aeronáutica sai publicado no Diário Oficial da União, nesse cenário que nós estamos vivendo, está sendo muito recorrente a seguinte frase: olha, saiu no Diário Oficial, estamos salvos. O que a gente queria aconteceu. E não é bem assim, porque esses atos que estão sendo publicados, eles têm como destinatário o povo em geral. Só que as pessoas já acham que esses atos são publicados e têm como destinatários nós, pessoas conservadoras. Nós, manifestantes que estamos nas ruas ou nós que estamos apoiando esses movimentos, para que o Lula, em última análise, não ascenda ao poder. Um deles foi aquele mandado de injunção, que era um processo que um advogado entrou contra o presidente da República, mas porque um dos despachos do presidente da República foi publicado, porque teria que ter sido publicado mesmo, porque todos os atos do processo são publicados. O que aconteceu? As pessoas já disseram, olha, está no Diário Oficial, está aqui, acabou, nós estamos salvos. E lá nas manifestações, eu me lembro que algumas pessoas aceitavam a minha explicação, outras não. Não, está no Diário Oficial, eu vou ficar com isso aqui, eu nem vou ficar com a sua explicação. Elas me pediam explicação, eu explicava, mas elas queriam ficar com a mentira. Porque tem uma coisa, as pessoas gostam da mentira. As pessoas têm uma dificuldade de lidar com a verdade, de aceitar a verdade. Então, primeiro foi isso. Aí, quando percebeu-se que o mandado de injunção não tinha nada a ver com o presidente, na verdade, era réu naquele processo. E não, o presidente da República não estava salvando ninguém por conta daquele mandado de injunção, que nem foi ele que impetrou. Quem impetrou foi um advogado e não tinha nada a ver com o que a gente está vivendo hoje. Portanto, um dos atos foi esse. E depois se verificou que não tinha nada a ver com o cenário político que nós estamos vivendo hoje. Depois surgiu uma outra questão, que as pessoas acharam que ali era a nossa salvação. E foi um pedido que foi feito por alguns políticos, alguns senadores, entre eles o senador Lazier Martins e o senador Flávio Bolsonaro, mas foram muitos senadores, e encaminharam uma solicitação ao Procurador-Geral da Justiça Militar, trazendo para esse subprocurador alguns fatos que poderiam ser caracterizados como crimes militares, porque em tese foram crimes praticados pelo TSE sob a GLO, decretada pelo presidente da República em agosto de 2022. E quais são esses crimes? Um deles, são vários, mas um deles é o não acesso pleno aos militares para que pudessem fazer uma auditoria também plena e restrita das eleições. Tanto é que naquele relatório das Forças Armadas foi dito, que eles não tiveram acesso total. E essa não disponibilização, esse não franqueamento
as urnas eletrônicas da forma como teria que ter sido dado, configura crime militar pelo simples fato de terem acontecido durante essa GLO, que foi decretada pelo presidente da República muito antes da eleição, em agosto de 2022. Isso muda todo o cenário, isso nos dá uma esperança grande, mas isso ainda não acabou, sequer começou. Nós temos, isso foi feito, foi encaminhado dia 25 de novembro, o subprocurador pegou essas informações dos senadores, ele aproveitou também aquela audiência pública que foi implementada pelo senador Girão, inclusive a Bárbara, né, do Te Atualizei também foi ouvida. Essa audiência pública trouxe muitos fatos, muitos documentos que também foram utilizados por esse subprocurador. Ele mandou para a Justiça Militar redondinha, tudo muito bem rebuscado, tudo muito bem colocado para que se dê seguimento. Agora nós estamos dependendo do parecer do Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, e do Procurador-Geral Militar. Mas isso é o bastante? Não, é uma coisa que ainda está em andamento, está tramitando, é uma coisa que está no início. Há uma chance grande da gente reverter a situação, porque aí, se tudo der certo, nós vamos aí caminhar provavelmente para novas eleições, ou até mesmo, quem sabe, para que o segundo lugar, que foi o de Bolsonaro, né? Oficialmente, o segundo lugar ficou para o Bolsonaro, ele assumir. A gente não sabe ainda. Essa notícia é uma notícia alvissareira, mas ela sozinha não significa que nós vamos conseguir evitar que o Lula seja diplomado. Hoje que é dia 6 de dezembro de 2022, nós não temos nada de concreto. E é para isso que eu queria chamar a atenção de vocês. É para esse fato de que a gente não tem nada em concreto ainda. Outro ato que saiu no Diário Oficial, que foi muito veiculado ontem, porque foi publicado justamente ontem, no dia 5 de dezembro, é uma portaria, que muitos estão chamando de decreto, mas é uma portaria que foi baixada pelo Ministério da Defesa. É a portaria número 5.807 de 2022. Essa portaria, ela nada mais faz do que substituir o Manual de Mobilização Militar anterior pelo Manual de Mobilização Militar atual, que é trazido por essa portaria. Ela é do dia 25 de novembro, salvo engano, e foi publicada ontem. Então isso virou um rastilho de pólvora nas redes sociais, todo mundo comentando. Na verdade, a portaria não é longa, ela é até curta, mas o manual é muito longo, porque ele traz muitas questões técnicas, né, da esfera militar, que a gente, leigo, não compreende, obviamente. Isso muda alguma coisa? Eu não vejo assim que muda para nós concretamente nada. Pelo seguinte, vamos dizer que essas movimentações todas, tanto por esses atos publicados no Diário Oficial, quanto por essas movimentações que nós estamos vendo, né, dos militares nas ruas, as tropas se movimentando para lá e para cá, isso tudo é real. Mas a questão é, isso atende aos nossos anseios? Essas movimentações todas, esses atos todos de normas, né, que estão sendo publicadas, isso tudo vem ao encontro do objetivo que nós estamos querendo, que é o Lula não pode assumir o poder? A gente não sabe, porque toda essa movimentação militar pode ter a ver com a garantia da lei e da ordem para garantir a posse do Lula. Vocês já pensaram nisso? Não está escrito que tudo isso, toda essa movimentação é para atender aos anseios de nós conservadores, do pessoal que está nas ruas. Mas, gente, a caneta, ela está nas mãos de um único homem, que é o presidente da República. É sobre ele que está esse peso da decisão da nossa nação. A gente tem que lembrar que enquanto o presidente da República não invocar as Forças Armadas para esse fim que nós, conservadores, estamos almejando, as Forças Armadas, elas têm que continuar cumprindo seu papel na Constituição, que está na Constituição Federal. Ou seja, é um papel neutro, elas têm que agir de uma forma neutra, elas não têm que agir para atender aos anseios da esquerda e nem da direita. Nós temos que compreender isso. Então, muitas vezes a gente está olhando para aquela situação e tendo a certeza de que é para nos atender, mas nós não temos essa certeza. Pode ser para atender à esquerda e não a nós, conservadores. Agora, se o presidente da República, que é o comandante em chefe das Forças Armadas, invocar as Forças Armadas para esse fim, e nós virmos isso, nós conseguirmos enxergar isso, porque vai ser uma coisa concreta, aí sim nós podemos comemorar. Claro que comemorar de uma forma, vamos dizer assim, figurada, né? Porque a gente sabe que vai haver confronto,
porque uma das partes não será atendida. Enquanto isso, nós temos que ter cuidado para não ficarmos nutrindo esperança e depois a gente pode ser frustrado, nós podemos ficar até mesmo doentes pela frustração, pelo desencanto, porque nós estamos esperando uma coisa, tendo muitas vezes até certeza de que ela vai acontecer, e se ela não acontecer, da forma como nós esperamos. Então a gente tem que ter cuidado. Aquilo que está acontecendo é concreto, porque não é porque foi por diário oficial, ou porque senadores estão fazendo pedidos, ou porque entraram com alguma medida na justiça que é concreto. A gente tem que lembrar que o presidente da República tem apenas 25 dias mais de poder. Só que o Congresso Nacional, esse velho Congresso, porque nós temos a esperança de que será renovado de verdade, esse Congresso está atuando nos bastidores, aliás, nos bastidores não, de forma bem descarada, para conseguir aprovar normas, leis, enfim, para favorecer o criminoso. Enquanto isso, o Alexandre de Moraes está calando mais deputados, mais pessoas que têm suas redes sociais canceladas, suspensas, como por exemplo a Bia Kicis, que foi a última bola da vez. Quem é que pode garantir que toda essa movimentação das Forças Armadas não será para nos subjugar ainda mais? Porque nós não sabemos se eles vão agir de acordo aos nossos anseios. Essa movimentação, a gente tem que lembrar, ela está sendo mais visível nesse momento, porque nós estamos vivendo uma eleição nunca antes vista na história do Brasil. Uma eleição perigosa, uma eleição conflituosa e polarizada. Então é natural que as Forças Armadas estejam agindo para garantir a lei e a ordem, mas a garantia da lei e da ordem, com a nossa visão, quer dizer, a nossa visão é de que a lei e a ordem será cumprida para nos favorecer, para que esse corrupto não ascenda ao poder novamente. Mas nós não temos essa certeza que será para nos favorecer ou para garantir a posse dele, como eu já disse. Ah, mas os militares não vão bater continência para um criminoso? Será? Será que não? Porque a gente tem que lembrar que eles bateram continência para a esquerda durante 14 anos. A Dilma, por exemplo. Qual foi o passado da Dilma? Os militares sabiam muito bem da ficha pregressa da Dilma. Ela foi uma terrorista. Ela esteve envolvida no assalto à casa, à mansão lá do governador Adhemar de Barros. Ela esteve envolvida com a morte do soldado Mário Cosel Filho, aquele mesmo que deu nome à avenida onde está o quartel, onde nós estamos indo. O quartel aqui no Ibirapuera. Os militares, esses mesmos de hoje, sabiam da história da Dilma. No entanto, ela foi presidente da República e eles batiam continência para ela. Esses mesmos militares já sabiam do passado de Lula desde a época do sindicato que virou partido político. Eles também foram destinatários das admoestações que o presidente João Figueiredo fazia sobre permitir que esse sindicato virasse um partido político. Do que aconteceria no futuro, de que nós nos transformaríamos num país comunista. E, no entanto, Lula teve 2 mandatos. E nesses 2 mandatos, quem é que batia continência para o Lula? Eram os militares. Então, por que eles, de novo, não bateriam continência para o Lula? Ah, porque agora o Lula foi condenado. Mas o Lula já tinha um passado negro antes de ter sido condenado. Aliás, ele foi condenado por ter tido um passado muito negro. A gente sabe que há muitas coisas no mundo político, nos bastidores, nos escaninhos do poder que nós não conhecemos. A gente fala do que a gente consegue enxergar. E até aqui é o que eu consigo enxergar. Gente, isso é o barulho da chuva, tá? Como eu moro em casa, como eu já disse a vocês, então a chuva ela vem e faz esse barulho que acaba prejudicando um pouco aqui, né, o nosso vídeo. Então, assim, a gente tem que pensar como é que o PT conseguiu chegar tão longe e com tanto poder, mesmo com tudo o que os seus membros praticaram. Se não foi com o apoio das Forças Armadas, no mínimo foi com a omissão delas. Agora, esse pedido que está nas mãos da Justiça Militar, tentando caracterizar como crimes militares, entre eles a falta de acesso pleno dos militares ao código-fonte, isso sim é uma coisa que a gente pode ter uma esperança, ter um olhar de esperança, né? Se agarrar a isso e tudo mais. Mas hoje, dia 6 de dezembro, nós ainda não temos nada concreto. Somente o nosso presidente é que sabe para que lado ele vai virar esse barco chamado Brasil. Ou se ele vai apenas descer desse barco e cuidar da vida dele. Agora, se o presidente da República, aí já é também uma outra opinião minha, se o presidente da República não invocar as Forças Armadas em tempo hábil, porque esse pedido dos senadores, que está na Justiça Militar, ainda vai ter um trâmite aí. E nós temos poucos dias
para que haja alguma decisão importante. Aí o meu temor é que o povo vai assumir o lugar das Forças Armadas e o povo vai tentar decidir isso na raça. Ontem teve uma manifestação lá na porta do hotel onde o Lula estava hospedado. Tinham índios lá e muitos populares estavam lá, muitos manifestantes muito raivosos. E estavam lá também as forças de segurança lá do Distrito Federal para proteger o criminoso. Mas nós temos que reconhecer que o povo está muito revoltado e prometendo que ele não vai subir a rampa. É simbólico, de repente ele não vai fazer essa cerimônia de subida à rampa. Mas a verdade é que o povo não quer ele naquela cadeira, nem ele nem o Alckmin. E eu não sei o que vai acontecer, ninguém de nós sabe, né? É o que eu disse, só o presidente que sabe para que lado ele vai virar esse barco. Vamos esperar pelo melhor, mas nos preparando para o pior, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, deixe seu comentário, compartilhe e se inscreva no meu canal caso você não seja inscrito. E até o próximo vídeo.